Olha, a segunda prova do Enem 2024 já é nesse próximo domingo, dia 10, hein? 10 de novembro. Chegou a vez dos estudantes realizarem as provas de matemática e ciências da natureza. E aqui no estúdio, o professor do SEV, Chicão Soares, de Biologia, para falar para a gente sobre essa expectativa, que não é só dos estudantes, não. O professor também tem essa ansiedade, né, professor? Boa noite. Com certeza. Boa noite a todos os espectadores. Essa ansiedade, ela toma de conta de todo mundo. A gente torce muito pelos alunos, né? A gente sempre queria ter o poder de pegar cada um e colocar na vaga que sempre sonhou, né? Mas a gente consegue acompanhar apenas ali a trajetória e orientar a trajetória deles. Então a gente fica também nessa ansiedade, às vezes maior que a deles. Meu Deus, será que eles vão lembrar do conteúdo? Será que eles vão lembrar daquela dica? Acompanha durante todo o ano, Acompanha, né? Durante todo o ano, às vezes alguns alunos mais de um ano, porque às vezes a gente dá aula no segundo e no terceiro, então dá aula no terceiro e no primeiro ano de pré. Então, querendo ou não, a gente cria um laço de amizade, uma relação até certo ponto paternalista mesmo com eles. Então, a gente torce muito pelo sucesso deles. E sem dúvida, vocês, com essa proximidade toda, os professores já sabem até a maneira de abordar os assuntos, dizer para ele, pela experiência de vocês, quais são os assuntos mais prováveis. E é o que muita gente em casa que vai fazer essa prova nesse domingo está querendo saber agora. Prova de biologia. O que provavelmente não vai deixar de ser cobrado? Pronto, a biologia ela tem um certo problema, que é a maior base de cobrança ao lado da história, né? Tem história e biologia são as disciplinas com maior diversidade de tópicos cobrados. Então, assim, você tem uma distribuição bem interessante. Mas, analisando a prova do Enem de 2009 para cá, que foi quando mudou para esse formato atual, existe uma predominância enorme das questões de ecologia. Sim. Nos últimos 6 anos, a quantidade de questões de ecologia foi caindo. Já chegou a ser metade da prova. Já no ano passado foram apenas 3, 4 questões de ecologia. Mas todo ano cai. Alguns assuntos que sempre estão presentes. Ecologia, de maneira geral, relações ecológicas, a dinâmica de uma população, as relações que existem entre os seres vivos, relações de predatismo, de parasitismo, a avaliação que o aluno tem que fazer em cima daquela situação, são temas bem frequentes. Além da parte de impacto ambiental, poluição atmosférica, poluição do solo, poluição da água, que é um assunto muito, muito famoso, e a prova ela foi mudando. Antigamente caía muito causa, depois começou a cair muito consequência. E nos últimos anos a gente tem visto muitas questões de medidas mitigadoras, que são medidas que tentam diminuir o impacto. Então, por exemplo, eu tenho uma região de mata selvagem, de floresta, por exemplo, eu vou desmatar para fazer plantio de soja, que é uma coisa muito comum no Cerrado, né? O que seria uma medida mitigadora para isso? Além de preservar áreas naturais, conectar essas áreas, são os famosos corredores ecológicos. Então, começou a cair muita questão sobre medida mitigadora. Então, é sempre bom sobre impacto ambiental, sabe? Causa, a consequência e as medidas que tentam diminuir o impacto. Agora, para isso, para entender bem, é importante ler muito, né? Ler bem os enunciados. Eu acho que é uma causa, uma atitude indispensável para os alunos, fazer bem a leitura dos enunciados. Com certeza. Esse ponto é um ponto que eu bato muito com eles desde a primeira aula do ano. Pessoal, vocês não estão lá para bater de frente com a questão. Vocês estão lá para obedecer a questão. Tanto é que o final da questão é um comando. A questão está indicando para você fazer alguma coisa. Então, tentar ficar o mais tranquilo possível, o que eu sei que é difícil, é uma prova importante para eles, né? Mas tentar ficar tranquilo é a melhor solução para que você possa dialogar com a questão. Ali é um diálogo. Assim como está dialogando aqui, dialogando com o pessoal de casa, é a questão dialogando com você. Então, você precisa entender o que ela está querendo dizer. Então, quanto mais tranquilo você tiver, melhor. Acontece muito, por exemplo, de ler com pressa, ou às vezes está muito nervoso, não presta atenção e acaba marcando uma alternativa que está certa, mas que não responde àquela questão. Aquilo ali de fato existe, mas para aquela questão não cabe. Então, essa leitura pausada, essa leitura com muita atenção, com muita tranquilidade, ela aumenta absurdamente a taxa de acerto. Na prova de biologia existe uma característica interessante. Biologia é um assunto infinito. Quanto mais você estuda, mais tem coisa para estudar. Então, eu costumo dizer para eles, isso tem se repetido de 2009 para cá. Temas muito específicos em biologia
sempre vem acompanhado de um texto muito grande e interpretativo. Então, às vezes, o aluno nem precisa lembrar direito, com muito detalhe daquele conteúdo, mas lendo o texto ele anula 2, 3, 4 alternativas. Então, a capacidade de leitura, a capacidade de interpretação, ela é imperativa para o aluno fazer uma boa prova. Acima disso, é ele acertar as questões fáceis. Então, uma outra dica muito, muito importante. O aluno leu a questão, não bateu direito, não gostei dessa questão, pula. Leu a questão, conseguiu anular 1, 2 alternativas, ficou ali entre 3 para marcar. Não avançou? Pula. Porque existe a teoria de resposta ao item. Então, para você valorizar, para a sua TRI ser valorizada, você tem que acertar as questões fáceis. Se for para errar alguma que erre uma questão difícil. E às vezes a última questão da prova é a questão às vezes mais fácil. Se você se prende, se amarra numa questão, tem uma chance muito grande de você afundar junto com ela. Perde tempo no final e acaba tendo que chutar uma questão que é fácil. Olha aí, olha essas dicas, gente. Você que está aí nessa ansiedade roendo unha, sigam essas dicas dos professores mais experientes para vocês se darem bem. Professor Chicão Soares, de Biologia, professor do SEV, trazendo aqui mais bizus, como a gente dizia antigamente. Só da dica, o bizu. As dicas dos bizus. Muito obrigada e boa sorte para você também e para seus alunos. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todo mundo e façam uma excelente prova.